Aqui é a Ingrid, eu vou falar sobre o processo de urbanização. O processo de urbanização teve início no século XX, a partir do processo de industrialização, que funcionou como um dos principais fatores para o deslocamento da população da área rural em direção à área urbana. Esse deslocamento também é chamado de êxodo rural. Atualmente, 80% da população brasileira vive em áreas urbanas, o que equivale aos níveis de urbanização de países desenvolvidos. Em 1950, o Brasil era um país popular predominante rural. As principais atividades econômicas estavam associadas à exportação de produtos agrícolas, entre eles o café. A partir do início do processo industrial, em 1930, começou a se criar no país condições específicas para o aumento do êxodo rural. Em 1940, apenas 31% da população brasileira vivia em cidades. Foi a partir de 1950 que o processo de urbanização se intensificou, pois a industrialização promovida por Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek houve a formação de um mercado interno, integrado que atraiu milhares de pessoas para o sudeste do país, que concentrava o maior número de indústrias. A partir de 1970, mais da metade dos brasileiros já se encontrava em áreas urbanas cujas ofertas de emprego e serviço eram maiores. Em 60 anos, a população rural aumentou cerca de 12%, enquanto a população urbana passou de 13 milhões de habitantes para 138 milhões, um aumento de mais de 1000%. A região sudeste, por concentrar a maior parte das indústrias do país, foi a que recebeu grandes fluxos migratórios vindo da área rural, principalmente da região nordeste. A partir de 1960, com 57%, foi a primeira região a registrar uma superioridade de habitantes vivendo em área urbana em relação à população rural. Na região Centro-Oeste, o processo de urbanização teve como principal fator a construção de Brasília, em 1960, que atraiu milhares de trabalhadores, maior parte deles vindos das regiões Norte e Nordeste. Desde o final da década de 1960 e o início da década de 1970, o Centro-Oeste tornou-se a segunda região mais urbanizada. A urbanização da região sul foi lenta até a década de 1960, em razão de suas características econômicas, pois o número reduzido de trabalhadores rurais acabava migrando para as áreas urbanas. A região nordeste é a que apresenta hoje a menor taxa de urbanização do Brasil. Essa fraca urbanização está apoiada no fato de que dessa região partiam várias correntes migratórias para o restante do país. Além disso, o pequeno desenvolvimento econômico das cidades nordestinas não era capaz de atrair a sua própria população. Até a década de 60, o norte era a segunda maior urbanizada do país, porém a concentração da economia do país sudeste e o fluxo migratório dessas regiões fez com que o crescimento relativo da população urbana regional diminuísse. Falou, tchau.